Abra a sua Bíblia, por favor, para a gente dar uma orientação simples e importante. Salmo 124, por favor. Salmo 124. Mais de ti. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Mais de ti. Mais de ti. Mais de ti. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Mais do teu amor. Mais do teu amor. Mais do teu favor. Mais do teu favor. Mais da tua graça. Mais da tua graça. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Mais de ti, com mais fé. Mais de ti. Mais de ti. Eu quero mais de ti. Cante para Deus. Quero mais de ti. Mais de ti. Mais de ti. Mais de ti. Eu quero mais de ti. Mais do teu amor. Mais do teu amor. Mais do teu favor. Mais do teu favor. Mais da tua graça. Mais da tua graça. Eu quero mais disso. Graças a Deus. Olhe para mim, por favor. Depois nós vamos ler aqui apenas para você ter uma consciência, um entendimento do que esse salmo nos traz. Enquanto qualquer pessoa vive na incredulidade, né? Vive fora da presença de Deus, é normal pensarmos que com a nossa capacidade, com a nossa força, com o nosso esforço, nós iremos vencer tudo. Porque na incredulidade, na ignorância espiritual, a maioria não entende, a maioria não compreende que existe um império de trevas neste mundo. Então muitas pessoas pensam que esse mundo está limitado apenas ao mundo natural, físico, visível. A pessoa na incredulidade, na maioria, ela não consegue entender que neste mundo que vivemos existe um império de trevas. Satanás, com os seus demônios, dominam este mundo, controlam este mundo. Por isso diz a Bíblia que o mundo jaz, ou seja, ele permanece no maligno. Então, com esta visão errada, a grande maioria das pessoas pensam que eu consigo vencer tudo, eu consigo prevalecer sobre tudo, porque acredita-se que é tudo apenas natural. Consequentemente, bilhões de pessoas vão sendo dominadas por esse império de trevas, dominadas pelo diabo, dominadas pelos demônios. Vive-se uma vida na prática do pecado. Muitas pessoas vivem, não sabem, mas elas vivem possessas por dominadores, por espíritos imundos. Muitas pessoas são escravizadas
nos vícios, muitas pessoas vão por um caminho de trevas, um caminho pecaminoso, muitas pessoas têm uma vida completamente dominada pelo diabo, pelos demônios, e ainda assim, muitas pessoas acreditam que elas podem vencer tudo. Na realidade, elas estão dominadas, elas estão escravizadas, elas estão presas, mas elas imaginam que elas podem fazer o que quiser, elas imaginam que ser livre é praticar tudo que tem vontade, elas imaginam que elas têm condições de prevalecer sobre todas as coisas, porque muitas delas não entendem, não têm consciência de que há um império de trevas que domina esse mundo. E só através da fé em Jesus é que alguém consegue ser liberto desse império de trevas. Nós vivemos neste mundo, o império de trevas continua, o sistema deste mundo é dirigido pelo diabo, pelos demônios, mas por causa da fé em Jesus, nós somos livres desse império de trevas. Ele continua, ele não tem mais domínio sobre aquele que de fato crê e segue Jesus fielmente, mas na maioria das vezes, né, ou na maioria dos casos, enquanto estamos na incredulidade, fora da presença de Deus, a nossa visão é de que no nosso esforço, no nosso empenho, no nosso braço, na nossa força de vontade, nós vamos sair vencendo tudo, prevalecendo sobre tudo, e a realidade é outra. Então, este salmo, ele mostra, ele reforça o entendimento de que sem Deus, sem a presença de Deus, não há ninguém que consiga prevalecer sobre as lutas que este mundo apresenta. Não há ninguém que consiga. Dá uma olhada, a não ser que a sua família seja formada por pessoas convertidas. Você possa dizer, toda a minha família é convertida, toda a minha família está na presença de Deus. Aí uma coisa, mas se não é esse o caso, basta você dar uma olhada para a sua família. Você vai ver pessoas viciadas no alcoolismo, você vai ver pessoas perturbadas, você vai ver pessoas idólatras, você vai ver pessoas invocando deuses, você vai ver pessoas que são oprimidas. Você, dentro da sua própria família, você vai conseguir enxergar que sem a presença de Deus, ninguém consegue prevalecer. Pelo contrário, você vai encontrar pessoas escravizadas por um império de trevas, que vive uma vida contrária a Deus. Por quê? Porque não há a presença de Deus com a pessoa. Então, o primeiro ensinamento, nós vamos ler, mas o primeiro ensinamento que esse salmo traz é sobre isso, para que a gente venha lembrar que sem a presença de Deus nós não prevalecemos. E isso é importante. Por quê? Porque muitas das vezes pessoas, né, chegam à presença de Deus desesperadas, derrotadas, vazias, gemendo uma série de problemas. Aí Deus vai levantando a vida da pessoa, cura, liberta, vai abençoando aqui, abençoando ali, abençoando lá. A vida da pessoa vai se levantando. Mas às vezes as pessoas caem no erro de esquecer que sem a presença de Deus não temos como prevalecer. E às vezes as pessoas, elas vão se sentindo melhor. Eu estou vencendo, Deus está me abençoando, estou saindo do desespero, daquela situação, da outra, quando pessoas
Às vezes pessoas se sentem melhor, se sentem mais tranquilas, se sentem mais abençoadas. Às vezes elas caem num grande erro. Elas caem no erro de esquecer que sem a presença de Deus nós não prevalecemos. Sem a presença de Deus nós estamos perdidos. Na realidade, sem a presença de Deus nós estamos bastante desgraçados. Essa é a palavra. E aí o que acontece? Às vezes você vê cristãos, porque agora estão mais abençoados, porque agora estão vencendo, porque agora estão se sentindo melhor, porque agora estão prevalecendo sobre os seus problemas, sobre as suas lutas. Às vezes eles vão aos pouquinhos, né, começando a pensar diferente, começando a pensar que foi a minha força, foi o meu braço, foi o meu empenho que me tirou daquela situação, que mudou aqui, que mudou ali, que mudou lá. O que acontece? Às vezes eles vão se distanciando, se afastando da presença de Deus, perdendo o interesse pela presença de Deus, colocando as coisas de Deus novamente de lado, levando a vida com Deus relaxadamente. Daqui a pouco a pessoa está sem Deus, sem a presença de Deus. E daqui a pouco, quando a pessoa percebe, ela já agora está de novo dominada por aquele império de trevas. Há pessoas que um dia estiveram na presença de Deus, foram libertas dos vícios, dos demônios, das trevas, se desviaram. Hoje você vê pessoas novamente se embriagando, você vê pessoas novamente usando drogas, você vê novamente pessoas falando seus palavrões, voltaram para a prostituição, voltaram para uma vida de confusão, voltaram para uma vida de trevas, voltaram para o império das trevas, muitas pessoas por aí. Por quê? Porque esqueceram que sem a presença de Deus, ninguém, absolutamente ninguém, consegue prevalecer neste mundo, não apenas sobre as lutas naturais que às vezes são impossíveis para o homem, mas também sobre as lutas espirituais que existem, porque existe um inimigo, o diabo, diz a Bíblia, ele anda como leão, rugindo, rodeando, para tentar novamente devorar. Então nós não podemos dar bobeira, nós temos que todos os dias nos conscientizarmos, sem a presença de Deus eu estou desgraçado. É assim, exatamente, tem que ser radical. Sem a presença de Deus nós estamos desgraçados, nós estamos perdidos, nós estamos no fundo do poço, ainda que não tenha voltado para ele, mas estaríamos no fundo do poço. Só que às vezes as pessoas esquecem disso, quando elas estão desesperadas, aflitas, sobrecarregadas, doentes, demônio querendo destruir a vida da pessoa, a família da pessoa, o casamento da pessoa, a pessoa está às vezes oprimida, tudo dando errado, gemendo, padecendo, aí a pessoa fala, eu preciso de Deus. Aí Deus vai levantando a vida, daqui a pouco, quando a vida começa a levantar, e a pessoa deveria, porque esse é o certo, quanto mais Deus vai me abençoando, mais eu tenho que colocar o rosto no chão, mais eu tenho que me agarrar a Ele, mais eu tenho que me humilhar, mais eu tenho que me grudar com Ele. Só que as pessoas às vezes fazem o contrário. Não, agora eu estou mais abençoado, eu fui curado, a opressão saiu, aquele espírito imundo que queria acabar com a minha vida, saiu da minha vida, agora eu durmo em paz, agora minha vida está sendo mais abençoada, estou começando a ter paz dentro de casa, meu casamento, minha vida, meu trabalho, as coisas estão agora se transformando. Por quê? Porque a presença de Deus passou a fazer parte da vida da pessoa.
porque ela começou a andar com Deus. É isso aí, não é porque ela foi esperta, foi inteligente, foi capacitada, não, é porque Deus passou a fazer parte da vida dela. A vida dela levantou. Só que quando a vida levanta, as pessoas às vezes elas fazem o contrário. Ao invés delas dizer, não, eu tenho que me agarrar mais ainda com esse Deus, porque sem Ele eu estou perdido. Não, elas vão às vezes relaxando e caindo num certo orgulho, e começam a pensar, não, na realidade, aquela situação que era impossível e que só Deus pôde mudar, agora elas estão começando a pensar que, não, eu me esforcei e consegui, agora foram elas que conseguiram. Não, aquela situação lá foi eu que resolvi, foi eu que mudei. Então o diabo, os demônios, eles não têm capacidade para ler a nossa mente, eles não têm esse poder. Só Deus pode saber o que eu estou pensando, o que você está pensando. Mas os demônios, eles conseguem soprar pensamentos no ouvido do ser humano. Eles conseguem fazer isso. Às vezes vem um pensamento que a pessoa começa, não, foi eu que resolvi, foi eu que mudei. Não, agora as coisas estão caminhando bem porque eu dei o jeito. E o diabo vai trabalhando e dizendo, não, foi você que conseguiu, você que resolveu, você que mudou, você que solucionou. Então, o que acontece? Por outro lado, as pessoas vão vendo, enxergando erradamente que não precisam tanto da presença de Deus, não precisam estar tão envolvidas com Deus, não precisam se envolver tanto com Deus, e aí a vida com Deus vai sendo levada de uma maneira mais relaxada. Daqui a pouco, quando a pessoa percebe, ela já se desviou no coração. Às vezes ela continua indo ainda um pouquinho na igreja, mas no coração espiritual ela já se desviou, e o diabo sabe, porque ele vê as atitudes, ele não vê o pensamento, não lê o pensamento, mas ele vê as atitudes. Daqui a pouco, o que acontece? A pessoa começa a achar que não precisa tanto de Deus, não precisa tanto. O diabo diz, é isso mesmo, você não precisa buscar tanto. Por que você tem que estar na igreja todo domingo? Por que você tem que orar? Por que você tem que se esforçar tanto para buscar Deus? Você não precisa fazer tanto, você pode dar uma relaxada. Então o diabo está trabalhando na vida da pessoa, ele está trabalhando. Ele ainda não entrou na vida dela, ele ainda não a dominou, mas ele está trabalhando, ele está arquitetando, puxá-la de volta para as trevas, para o império das trevas. E é assim que funciona. Eu já disse aqui várias vezes, né? Sei lá, 1 ano, 2 anos atrás, esse é apenas um exemplo. Nós saímos para evangelizar aqui, ruas aqui próximas aqui, dar convite para as pessoas, né? Aí no meio da rua o rapaz me viu, atravessou a rua e vem um rapaz, um jeitão de mendigo. E eu falei, olha, eu queria lhe dar um convite aqui da igreja. Ele falou, pastor, estou precisando muito, porque minha vida já foi muito abençoada, muito abençoada. Deus transformou a minha vida, mas na hora que eu comecei a vencer, conquistar, comecei a ganhar dinheiro, comecei a prosperar no meu trabalho, comecei a ganhar dinheiro, aí eu me envolvi com mulheres, aí eu comecei a me envolver com mulheres, papelão debaixo do braço, uma garrafinha enfiada no bolso, tirou a garrafinha e disse, ó, tá vendo aqui? Isso aqui é álcool. Eu não consigo viver sem beber álcool. É álcool, pastor, é álcool. Esse é um dos exemplos de alguém que foi tirado do império das trevas, aí Deus o abençoou, mas quando ele estava se sentindo, e não apenas se sentindo, quando ele estava abençoado, o que ele fez? É como se dissesse, eu não preciso tanto de Deus. E o diabo armou para ele, eu estou dormindo na rua, isso aqui é o papelão, é porque eu uso para deitar, aqui ó, garrafinha aqui de álcool, eu não consigo, por favor, ore por mim, eu não consigo viver sem beber, é álcool puro praticamente.
eu não consigo viver. Arrasou a vida de novo. Agora, para transformar, não é só botar a mão na cabeça dele e orar. Ele precisa ter força para voltar a buscar a Deus e andar com Deus novamente. Sem isso, não tem chance. O diabo vai arrasá-lo até o final, até o final, até o final. Então a gente tem que ter essa consciência. A segunda coisa que esse salmo nos ensina é o contrário. É que com Deus, na presença de Deus, andando com Deus, nós temos que carregar no coração a certeza de que não há impossíveis, de que não há nada grande, nada difícil, nada impossível, porque estamos andando com Deus. É aquela palavra que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então o Espírito Santo usou o salmista para mostrar um lado. Olha, sem Deus você não tem chance de vencer nada, você está destruído. Por outro lado, com Deus nós não precisamos temer circunstâncias e impossibilidades, porque Ele está conosco. Então vamos ler devagar Salmo 124. Ele começa dizendo, é um cântico de Davi, ele começa dizendo: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Eu vou repetir. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Amém? Olhe para mim, por favor. Então, olhe para mim, você que diz: graças a Deus, Jesus me libertou desse império de trevas. Saí da idolatria, saí de uma vida de trevas, saí de uma vida de engano, saí de uma vida ligada a esse mundo, saí de uma vida de perturbação, saí de uma vida de trevas. Maravilha. Ele de repente curou você, libertou outro, reconstruiu um casamento de um, fez aqui, ou fez muita coisa na sua vida. Muito bem. Não esqueça jamais que sem Deus, todos nós, sem exceção, estaríamos e estamos desgraçados. Sem Deus, estamos desgraçados. Então nunca dê bobeira, nunca dê chance ao diabo, nunca dê oportunidade ao diabo. Deus tem me abençoado. Quanto mais Ele te abençoa, mais se agarra a Ele. Quanto mais Ele te responde, mais se apega a Ele. Quanto mais Ele fala com você, mais siga a voz dEle. Agarre-se com Ele. Você pode chegar amanhã e falar assim: graças a Deus, transformou tudo na minha vida, graças a Deus. Agarre-se com Ele. E todos os dias procure agradecer e lembrar-se: sem Deus, desgraça de novo. Sem Deus, fundo de poço de novo. Sem Deus, vida de trevas de novo. E nunca dê bobeira, nunca dê bobeira. Porque já atendi gente que chora, gente chorando,
porque não consegue voltar para a presença de Deus, não consegue voltar. Tem gente que esteve na presença de Deus e saiu, e logo o diabo os matou, matou. O diabo não deu chance, criou uma situação e tirou a vida deles, e eles morreram desviados, e eles morreram fora da presença de Deus. Por quê? Porque o diabo, ele sabe como trabalhar. Deus, mas o diabo sabe como trabalhar. Por isso que a Bíblia diz: vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor como leão, querendo devorar. Então, lembra do leão, lembra dos leões. Os leões, quando vê uma presa, eles ficam lá dentro do mato, deitados, olhando. Às vezes passam horas e horas, eles ficam ali só esperando o momento certo, na hora certa. Dificilmente eles vão atacar por uma tentativa, na base da tentativa. Eles não fazem. Às vezes eles querem alcançar uma presa, eles ficam deitados ali, como se não tivesse acontecendo nada, escondidos, às vezes até visíveis, mas rodeia daqui, muda de lugar, então na hora que eles, é agora, e eles vão para alcançar. Pedro escreveu dizendo, e usando este exemplo para nós cristãos: orai e vigiai, porque o vosso adversário anda ao redor como leão, querendo devorar. Então o diabo, ele fica trabalhando, e tem gente que foi, infelizmente, arrastado. Por quê? Porque alguns se desviam por fraqueza, porque está passando um momento difícil, aí se afasta da presença de Deus. Acontece. Mas muitos se desviam da presença de Deus porque estão agora se sentindo bem. Fui curado, aquela opressão maligna saiu, aquela perturbação saiu, aquele espírito imundo que queria acabar comigo saiu da minha vida. O vício saiu, eu fui liberto do vício. Saí daquela situação de miséria. Meu casamento agora reconstruiu. Então, na hora que a pessoa se sente muito bem, é a hora que ela tem que correr mais atrás ainda. Eu preciso correr atrás, espiritualmente falando. Eu preciso me agarrar mais a Deus, eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais, eu preciso vigiar mais. Por quê? Porque você está numa condição favorável. No exército, nas Forças Armadas, você já ouviu sobre isso. As Forças Armadas, se aprende o quê? Você vai para uma batalha, aí você obtém uma grande vitória numa batalha. Depois que você obtém a vitória, o comandante não vai dizer assim: aí pessoal, pode deitar aí debaixo da árvore, sombra, bota um chinelinho, vai relaxar. Não, pelo contrário, a ordem é outra. Você venceu uma batalha, você vai ter que se organizar agora mais ainda e ficar muito esperto para você não ser surpreendido pelo inimigo. Porque vem a vitória, a tendência é querer relaxar. Eu vou relaxar, vou ficar aqui. Não, agora não, é prontidão. Porque obtivemos uma vitória, então agora exige-se uma prontidão muito mais forte, porque o inimigo pode vir agora e nos surpreender. É assim que funciona. Isso não é só Forças Armadas. Espiritualmente isso tem que ser vivido também. Deus me abençoou, tem me abençoado. Vou me agarrar com Ele mais ainda. Eu não posso bobear, porque a gente repete, a gente diz. Tem cristãos que se desviam porque foram abençoados. Eles foram abençoados. As bênçãos foram concedidas a eles. Eles, ao invés de pegar as bênçãos, agradecer, valorizar mais ainda Deus, enxergar que precisam buscar a Deus muito mais pelo que Ele é do que pelo que Ele dá. Às vezes eles pegam as bênçãos e as bênçãos se tornam motivos
para eles se desviarem. Tem gente que se desvia porque casou. Pô, casou. Orou tanto para casar, casou. Agora não, agora eu estou casado, relaxa, abandona a fé. Tem gente que se desvia porque agora comprou um carro melhor. Pô, Deus me deu um carro agora melhor. Agora esse carro tem isso, tem aquilo, é mais bonito, é bom para isso, é bom para aquilo. Põe o coração no carro, se desvia por causa do carro. Tem gente que se desvia porque ganhou neném. Pô, teve filho. Orou, Deus abençoou, engravidou, teve filho. Aí agora o filho, a filha, pô, agora tomou o lugar de Deus. Agora o filho é tudo. Se desviou porque a minha esposa teve neném e relaxou. Tem gente que se desvia porque era empregado. Agora Deus abençoou, abriu um negócio próprio. Aí põe o coração no negócio próprio, se desvia. As pessoas se desviam porque receberam bênçãos. E o diabo não é burro. Ele não é burro. Ele não é burro. Burro ele não é. Se é o diabo é burro, não, ele nunca foi burro. Ele não é burro. Ele não é burro. Ele já está condenado, o futuro dele, ele sabe qual é, mas burro ninguém pode dizer que ele é burro. Ele sabe trabalhar. Então, o salmista disse, reconhecendo, se não fosse Deus ao nosso lado, Israel que o diga. Eu vou repetir, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Davi está querendo dizer o seguinte, se Deus não estivesse do nosso lado, traduzindo em miúdo, a gente estava desgraçado. Essa é a palavra. Se Deus não estivesse do nosso lado, a gente estaria desgraçado, destruído. Os homens nos teriam engolido vivos. E nós não podemos dar bobeira. Não dê bobeira. Não dê bobeira. Nunca esqueça. Com Deus, nós podemos prevalecer sobre as lutas que o mundo apresenta. Sem Deus, nós estamos destruídos. Estamos destruídos. Vá a um presídio algum dia. Vá no presídio visitar. Graças a Deus não tem ninguém lá, bispo, mas se você fosse ao presídio, chega no presídio para evangelizar, você vai encontrar uma grande quantidade de gente desviada, gente que lê a Bíblia, gente que cita versículos, gente que diz eu fui isso, eu fui obreiro, eu fui presbítero, eu fui não sei o quê. Eles estão lá dentro, lá dentro. E não é mentira não, eles estão lá dentro e eles tiveram conhecimento da palavra de Deus e estiveram na presença de Deus. Avenida Santo Antônio, a rua é Avenida Santo Antônio. Olha lá, não sei para onde. A mocinha magrinha fica no semáforo lá, viciada em crack. Você deve ter visto. Olha lá. Um dia ela veio pedir dinheiro. Eu disse, eu não tenho dinheiro para lhe dar, não posso também lhe dar, você é viciada em drogas. Sim, senhor. Eu estava com a minha esposa numa ocasião, falei, o que houve? Já fui de uma igreja, se eu não me engano, em Assis, lá em Assis. Assis ou Tupã, morava lá, fazia parte de uma igreja, evangelizava na igreja. Mas aí eu me afastei da presença de Deus e tal, e crack, drogas, está definhando. Orei por ela, dei um livro, mas não é só orar, não adianta só orar. Aquela pessoa vai precisar ter força para buscar a Deus novamente. E às vezes o diabo põe o pé na cabeça e diz, daqui tu não sai, tu não vai ter mais força, tu não pisa mais em igreja nenhuma. Às vezes a pessoa chora, tem vontade, quer, entende que precisa, mas não tem força mais. Então nós temos que
viver com os nossos olhos abertos, espiritualmente falando, acima de tudo. E lembrar-se disso: se não fosse Deus que estivesse ao nosso lado, os homens nos teriam engolido vivo. Mas não são apenas os homens. Aqui ele cita os inimigos físicos, mas existem os inimigos espirituais, os demônios. Aqueles demônios que atuaram na nossa vida. Você que é uma pessoa liberta, está na presença de Deus. Aqueles demônios que atuaram na nossa vida, eles nunca esqueceram e nunca esquecem de nós. Nunca esquecem de nós. Ah, bispo, eu era um alcoólatra. Ah, bispo, outro era uma prostituta. Ah, bispo, eu era uma idólatra. Ah, eu servia os demônios. O outro, eu era uma pessoa perturbada, eu vivia na prostituição. Todos aqueles demônios que atuaram na nossa vida, eles nunca esquecem de nós, nunca. Se eles pudessem, eles nos puxariam de novo para as mãos dele. Entende isso, sim ou não? Sim ou não? Puxaria. Jesus nos disse numa ocasião: quando um espírito imundo sai de um homem, disse Jesus, quando um espírito imundo sai de um homem, ele anda por lugares áridos, procurando repouso. Porque os demônios, eles atuam na atmosfera, evidentemente. Mas os demônios, os dominadores, as forças espirituais do mal, eles sentem a necessidade de habitar dentro de um corpo, para manifestar a vontade deles. Então Jesus disse: o espírito imundo, quando sai de um homem, ele anda por lugares áridos procurando repouso. Mas muitas das vezes, dentro de uma pessoa já tem outro demônio, ou outros demônios, e há uma guerra entre eles. Então aquele demônio mais forte diz: aqui você não entra. Então eles procuram lugares áridos, procurando repouso. Porém ele não encontra, disse Jesus. Então ele diz: voltarei para a minha casa da onde saí. A casa é o quê? É o que a casa? É a vida, é o coração daquela pessoa de onde ele saiu. E ele volta e traz consigo quantos? 7 demônios piores do que ele. Por isso que às vezes a gente vê pessoas que estiveram na presença de Deus um dia, e de repente você vê aquelas pessoas arrasadas. Então, se você conhece alguém desviado, seja na sua família, um conhecido, um amigo, ore por essas pessoas. Não fique olhando, não, agora, porque muita gente se desvia e fica com a sensação de que, não, agora eu estou muito bem. Porque agora não tem mais compromisso com Deus. E no início, às vezes o diabo põe a pata e diz: toma aí uma coisa para você. O diabo trabalha, a gente tem que saber, isso aqui veio de Deus ou é do diabo? A Bíblia diz: a bênção de Deus enriquece, não acrescenta dores. Nem tudo que vem, a gente pode pensar que é bênção. Nem sempre é. Às vezes o diabo no início faz a pessoa ter a sensação de que agora não, agora saí da presença de Deus, agora estou melhor, estou mais aliviado, eu não tenho mais que ir para a igreja, que ser fiel, ler, orar, ler a Bíblia, dizimista, ofertante. O diabo no início ele fala: toma aí um pouquinho de sensação de que está tudo bem. Isso é só no início, pouco tempo. Rapidamente eles vão dominar e vão puxar aquela pessoa, se possível, para as situações de antes, e às vezes 7 vezes pior. 7 vezes pior. Então isso não é brincadeira. Então não dê bobeira para o diabo, não dê. Lembre-se todos os dias: se Deus não estivesse ao meu lado, aí você pode fazer o seu salmo: se Deus não estivesse ao meu lado, o diabo tinha acabado comigo. É isso aí. Se Deus não estivesse ao meu lado, o diabo teria me destruído. Se Deus não estivesse ao meu lado, tinha acontecido aquilo. Porque é o reconhecimento de que sem Deus nós estamos perdidos. E eu não fico com vergonha de dizer desgraçado. Essa é a palavra: desgraçado. Desgraçado. Eu não fico com vergonha, porque esse é o termo certo. Depois ele vem e diz, versículo 6: bendito
Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Oh, bendito seja Deus, que não permitiu que eles nos devorassem, nos destruíssem. Ele não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Amém? Quem fez isso? Deus. Um era viciado, o outro era perturbado, o outro andava na prostituição, o outro vivia nas suas idolatrias. Todo mundo, a não ser alguém aqui que conheceu Jesus, criança, cresceu na presença de Deus e teve o privilégio de nascer, crescer na presença de Deus e nunca experimentou a desgraça lá fora. Com exceção dessas pessoas, todo mundo desgraçado. Não, mas eu sou isso, eu sou doutor, eu sou doutora. Que doutor, doutora? Espiritualmente falando, todo mundo desgraçados, na mão do diabo, porque é um mundo de trevas. O diploma não impede, não. Tem um monte de médico por aí viciado em cocaína. Você sabia disso? Sabia? Tem um monte de médico viciado em cocaína. É médico, e daí? Está cheio de diploma, às vezes é viciado em cocaína. Tem médico viciado em drogas, tem médico que é alcoólatra. Ele é alcoólatra. Ele vai lá, trabalha um pouquinho, atende alguém, depois ele tem que correr, pegar a garrafa de uísque, porque ele é alcoólatra. O diploma não impede nada. Se é empresário, o diabo não está se importando se é empresário, se é médico, se é professor, não interessa, é um mundo de trevas. Os demônios vêm, não tem a presença de Deus, não tem a crença viva em Jesus. Jesus disse, Jesus garantiu, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário terá a luz da vida. Então quem não segue Jesus está em quê? Trevas, não tem exceção. Não adianta ninguém estufar o peito e dizer: não, eu não estou seguindo Jesus, porque tem uns aí que são orgulhosos. Não, eu não sigo Jesus, eu não creio na palavra de Deus, mas eu não estou em trevas. Como é que não está em trevas? Em trevas. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário terá a luz da vida. Não está seguindo Jesus, está em trevas, não interessa quem seja. Está cheio de gente por aí, às vezes com diploma, com dinheiro, com posição, com não sei o quê, em trevas, lá em Hollywood, está lá um monte de atores, atrizes ricos, moram em mansão, compram até ilhas. Eu quero comprar essa ilha, eles vão lá e compram. Muitos deles morrem de quê? Overdose. Tem que cheirar cocaína com isso, com aquilo, para dormir, para viver. A vida é uma desgraça. E não é só lá não. Vai ver muitos aqui no Brasil e em outros lugares. Por quê? Porque sem a presença de Deus é trevas. Então, o bispo, eu conheço alguém, o meu filho se desviou, ou a minha filha se desviou, o meu marido se desviou, ou a minha esposa se desviou, ou a minha mãe se desviou, o meu pai se desviou. Tem alguém que se desviou da presença de Deus? Ore por essas pessoas. Não interessa se elas estão ganhando dinheiro, elas estão em trevas. Não interessa se elas foram promovidas, não interessa se elas estão achando que estão bem na vida, elas estão em trevas de novo. E o diabo não brinca, os demônios não brincam. Então você pode ir lá fazer uma oração, como já fiz da moça. Uma oração, dei um livro, existe uma saída para ela. Falei: olha, a saída para você precisa procurar uma igreja evangélica que esteja pregando o evangelho corretamente. Não interessa, a igreja pequenininha, tem 3 pessoas. Se lá tem um homem de Deus ou uma mulher de Deus, vá, está pregando lá, vá, você precisa se voltar para Deus. Mas e aí? A pessoa diz amém, a pessoa diz sim, senhor. Às vezes a pessoa até chora, derrama lágrimas. Mas e a força para ir buscar? Não tem. Quantos anos tem isso que eu fiz a oração? Mais de 2 anos.
Mais de 2 anos. Há uns 15 dias atrás eu parei o carro no semáforo, ela veio, que é dinheiro, né, para usar drogas, né? Eu baixei o vidro, falei, você lembra de mim? Lembra? Lembra que você precisa buscar a Deus? Lembra? Mas você pode dar o dinheiro que for. Todo o dinheiro que pegar vai para onde? Vai para onde? Você vai ajudar a morrer mais cedo. Vai conversar com ela, conhece a palavra de Deus. E esses não são os únicos exemplos, existem muitos por aí. Então, se você estiver passando por lutas, mantenha-se firme com Deus, porque com Ele nós podemos vencer todas as coisas. Deus me tem abençoado, agarre-se com Ele. Todos os dias de manhã, lembre-se, se Deus não estivesse ao meu lado, eu não teria saído daquela situação, daquela, o diabo teria arrasado comigo. É isso aí. E jovens por aí cometendo suicídio, jovens por aí cometendo suicídio, jovens por aí desmaiando nas drogas, no alcoolismo e tantas coisas. Então nós temos que ter consciência do que diz a palavra de Deus. Versículo 6, para a gente encerrar. Bendito o Senhor, bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Amém? Então, por um lado, o salmista está expressando: sem Deus a gente está desgraçado. Por outro lado, ele expressa que com Deus nós podemos enfrentar lutas, adversidades, mas Ele é Deus para nos abençoar. Amém? Então, quem está enfrentando lutas, estou enfrentando lutas, adversidade, passando por um momento difícil. Não se deixe levar pelo momento difícil. Não se deixe levar. Esse momento difícil, ele pode ser transformado em vitórias, em respostas, em testemunhos. Então, é um momento difícil. Não se deixe levar. Deus está com você, você está com Ele? Estou. Então, não há nada grande, não há nada difícil, não há nada impossível, não há nada que Ele não possa fazer. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Essa é a fé que tem que se ter quando se vive momentos de lutas. Deus é comigo. Esse problema aqui, essa situação não vai me destruir, isso não vai me vencer, não vai me destruir. Por quê? Porque eu sou esperto, inteligente, muito esforçado, não, porque Deus está do meu lado. Isso é uma ponta. Deus me tem abençoado. Agarre-se com Ele, não dê bobeira, não dê bobeira. Não dê chance ao diabo, não dê chance aos demônios. Vou me agarrar com esse Deus. Quanto mais me envolver com Ele, melhor para mim, melhor para o meu bem. Vou orar, me envolver, obedecer a sua palavra. Quanto mais eu me envolver com Ele, melhor. Não esqueça disso. Não esqueça disso. Deixe-me ler aqui rápido alguns versículos para a gente orar. Gênesis capítulo 18, versículo 14. Esta é a fé que temos que ter, tendo Deus ao nosso lado, estando com Ele. Para Abraão e Sara era impossível poder gerar um filho. Chegou uma hora que Deus enviou 2 anjos para visitar Abraão e anunciar que em 1 ano a esposa dele teria um filho. Sara estava ouvindo.
por trás na tenda, ela ouviu o anjo falando: ó, daqui um ano a mulher vai ter um filho. Ela riu, porque aquilo era uma coisa tão impossível. Uma mulher ali ela estava com 89 anos, e Abraão com 99. E o anjo disse: daqui um ano tua mulher vai ter um filho. Então a coisa era tão impossível, não é que ela era debochada não, mas a coisa era tão impossível que ela riu. O anjo, de certa forma, repreendeu: você está rindo porque você riu? Ela: não, você riu. E respondeu para ela assim: acaso para Deus há alguma coisa demasiadamente difícil? Daqui um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Tá certo? Então, olhe para mim. Estando com Deus ao nosso lado, a visão em relação à fé que temos que ter é essa: que nada é impossível, nada é difícil. Você pode estar diante da situação mais impossível, você tem que ter dentro de você esta crença: não há para Deus nada demasiadamente difícil, e orar com essa convicção, seja em relação à situação que for. Ele é Deus e pode reverter qualquer situação. Amém? Jeremias 32, vamos um pouquinho rápido para a gente orar. Jeremias 32, versículo 17, não vou explicar o contexto todo, senão vou demorar. Jeremias pediu a Deus esclarecimento, né? A respeito de uma oração que ele fez, enfim, ele queria um esclarecimento, mas a resposta foi essa. E ele, na sua oração, pedindo a Deus o esclarecimento, ele disse assim, com fé: ah, Senhor Deus, eis que fizestes os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Tá certo? Então, na oração que Jeremias fez, com toda a fé, ele disse para Deus: tu fizestes os céus e a terra com o teu braço estendido, com o teu poder. Não há nada, não há coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Deus é tão grande, criou esse universo, está acima desse universo. Não existe nada que possa ser demasiadamente maravilhoso para Deus, porque Ele é muito grande, não tem nada que o espante, não tem nada que o deixe admirado, espantado. Ele é muito grande. Então, com Deus, nós temos que ter essa convicção, porque Ele está ao nosso lado. Não há luta, não há barreira, não há impossibilidade, não há nada grave que Ele não possa transformar. Essa é a fé que temos que ter. Jeremias 32, 27, se eu não estiver enganado. Aí Deus responde a Jeremias, responde a oração dele dizendo: eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Então o profeta ora, dizendo que não tem nada demasiadamente maravilhoso para Deus. E Deus responde na mesma medida, dizendo: acaso existe alguma coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Quer dizer, eu posso todas as coisas, eu tenho todo o poder. Amém? Lucas 1, versículo 37. 1:37. O nascimento de Jesus foi anunciado. Versículo 36, 35. Respondeu-lhe o anjo, respondeu para Maria, porque foi anunciado que ela iria gerar um filho, e esse seria o Salvador. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta,
igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Amém? Não há. Então, assim, duas situações. Uma é a gente entender, lembrar, nos conscientizarmos de que, sem Deus nós estamos desgraçados. É isso aí. E a outra situação é a fé de que Ele estando conosco, nós podemos vencer as situações mais impossíveis, porque para Ele não existe nada difícil, nada grande. Romanos 8,3 para a gente terminar. Romanos. Romanos 8,37. Desculpa. Em todas as coisas, deixa eu voltar um pouquinho para você entender melhor. Romanos 8,31, para você entender melhor. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas? Lutas, tribulações, impossibilidade, adversidade, perseguições, aflições, todas essas lutas que o mundo apresenta. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu filho, o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, principado, coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Então, o que o Espírito Santo quer, olhe para mim, por favor, é que a gente enxergue essas duas coisas, tenha consciência dessas duas situações. Uma é que sem Deus, desgraçados. Opa! Sem Ele eu estou perdido. A outra é que com Ele podemos vencer todas as coisas. Amém? Deu para entender? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Então vamos buscar a presença dEle de todo o nosso coração. Por favor, feche os olhos. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos, por favor. Mais de ti, mais de ti. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Mais do teu amor. Mais do teu amor. Mais do teu favor. Mais do teu favor. Mais da tua graça. Mais da tua de ti, mais de ti. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Mais de ti. Mais de ti. Mais de ti. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Mais do teu amor. Mais do teu mais do teu favor, mais do teu
do teu favor, mais do teu favor, mais da tua graça, mais da tua graça. quero mais disso. Eu quero mais de ti. Feche os olhos, por favor. Fale com Deus. Mostre para Ele o reconhecimento que existe dentro de você, de que se Ele não estivesse ao nosso lado, estaríamos destruídos. As trevas teriam nos destruído. Eu não tenho dúvida sobre isso. Ah, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, as forças malignas teriam arruinado a nossa vida, Senhor. Os enganos, as trevas, os males nos teriam devorado e estaríamos como muitos seres humanos estão. Existem pessoas que estão ainda vivas fisicamente, porque o coração está batendo, o cérebro funcionando, mas elas estão como se mortas. Não há vida, não há paz, não há nada, Senhor. Elas estão por este mundo escravizadas por um império de trevas que as assolam todos os dias, e elas não têm vida em si. Por isso muitas das vezes sentem mais vontade de morrer do que viver, porque suas vidas têm sido de trevas. Ah, se o Senhor não tivesse derramado sobre nós a tua misericórdia, estendido sobre nós as mãos, estaríamos destruídos. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, não haveria esperança para nós. Não haveria. Quantos aqui viviam oprimidos por forças malignas, outros no alcoolismo, nas drogas, sempre doentes, angustiados, derrotados, perturbados, servindo aos ídolos, ao mundo, às trevas. Mas a tua misericórdia recaiu sobre nós. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, a nossa vida jamais teria sido transformada, a nossa vida jamais teria sido levantada, jamais teríamos paz, jamais conseguiríamos vencer tantos males que nos dominavam, Senhor. Nós queremos agradecê-lo e confessar, como confessou o salmista: se o Senhor não estivesse ao nosso lado, nós estaríamos perdidos. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, mas não é apenas Israel, todos nós queremos agradecê-lo, Senhor. Queremos agradecê-lo porque não foi pela nossa força que saímos das trevas, não foi pela nossa força que vencemos o poder do império das trevas que domina este mundo. Foi a tua misericórdia
foi a tua compaixão, foi o teu poder que nos tirou do império de trevas. Nós devemos tudo a ti, Senhor. Devemos tudo a ti. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso amparo, o nosso escudo, a nossa força. Ah, que o Espírito Santo fale aos corações, que o Espírito Santo venha lembrar a cada um de que se o Senhor não estiver ao nosso lado, não estivesse ou não estiver ao nosso lado, para nós não há chance de vencer. Aleluia. Glorificado seja o nosso Deus. Vem, Espírito Santo, abençoa o teu povo que está aqui. Agradeça a Deus, glorifique a Deus. Por outro lado, queremos glorificá-lo, Senhor, exaltá-lo, engrandecê-lo, porque o Senhor estando ao nosso lado, não há razão para temermos, porque está escrito: se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ah, Senhor, não há nada que possa nos separar do teu amor. Não há nada impossível, não há nada difícil, não há nada grave, não há nada que o Senhor não possa realizar. Exaltado seja Deus, engrandecido seja Deus. Adore a Deus, receba a sua força, receba a sua presença, receba a garantia de que com Deus podemos todas as coisas. Com Ele somos mais que vencedores. Com Ele não há nada difícil, nada impossível, nada que não possamos vencer. Aleluia. Vem sobre o teu povo, Espírito Santo. Vem sobre o teu povo para fortalecer o teu povo, para lhes dar a convicção de que sem o Senhor não há como vencermos, mas tendo o Senhor ao nosso lado, podemos todas as coisas. Ó, exaltado seja o teu nome. Adore a Deus. E você que tem o batismo no Espírito Santo, adore-o em outras línguas, para que haja edificação espiritual. Adorado, glorificado seja o nosso Deus, o Deus que nos fortalece, o Deus que nos guia, que nos ensina, que nos consola, o Deus que nos acompanha em todos os lugares. Oh, engrandecido seja o teu nome. Aleluia. Aleluia. Nós te adoramos de todo o nosso coração. Aleluia. Santos e os anjos prostram-se a ti. Nos anciãos, lançam suas coroas e cantam. Tu és digno de tudo. Aleluia, adore a Deus. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Qual é a glória? Tua é a glória.
tudo. Tu és digno de tudo. Tudo vem de ti. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Agradeça a Ele, adore-o. Sem Ele nada temos, nada podemos. Sem Ele é impossível prevalecermos sobre as lutas que o mundo apresenta. Sem Ele voltaríamos ao laço do passarinheiro. Sem Ele, rapidamente seríamos arrastados para uma vida de trevas novamente. Digno é o Senhor Jesus, que morreu por nós. Digno é o Senhor Jesus, que venceu a morte, o pecado, o mundo, o diabo, para nos trazer vida. Digno é o Senhor Jesus, que nos libertou do império das trevas e nos trouxe vida. Aceite o nosso louvor, a nossa adoração. Fortaleça o teu povo, fortaleça a tua igreja. Venha, meu Pai, venha conscientizá-los de que, estando o Senhor ao nosso lado, não precisamos temer, porque para o Senhor não há nada impossível. Tu és digno de tudo. Levante as mãos e cante. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Pois tudo vem de ti E tudo e tudo é para ti. é a glória. Tua é a Tu és glória. digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Pois tudo vem de ti Tudo é para e ti. tudo é para ti. Tu é a glória. Tua é a glória. Ore assim, Espírito Santo, nos abençoe. Dai-nos consciência espiritual de tudo que nós ouvimos e que jamais, Senhor, venhamos sair, nos afastarmos da Tua presença. Sem o Senhor, nada temos, nada podemos, mas contigo saltamos muralhas, desbaratamos exércitos, porque o Senhor é Deus. Nós te agradecemos. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus.